Salve pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo de melhores poemas, agora com o texto chamado Profundamente. Dá uma olhada. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente. Apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo? Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo? Estão todos deitados, dormindo profundamente. Muito bem. Vejam, esse poema então, a exemplo do Evocação do Recife, é um poema que resgata memória, infância, nostalgia. E tem uma profunda melancolia nesse texto. O poema é dividido em duas partes. Aqui na segunda tela a gente viu a segunda parte, ele diz assim na segunda tela aqui, ó, quando eu tinha 6 anos. Assim começa a segunda parte, né? Quando eu tinha 6 anos não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Então a gente, na verdade, tem um poema dividido em duas partes, sendo que na primeira parte o eu lírico tinha 6 anos. E aí não pôde acompanhar a festa de São João. Vamos voltar ali, vamos dar uma olhada direitinho desde o início para poder entender bem. Olha só, quando ontem adormeci na noite de São João, quer dizer, parece que foi ontem, né? Quando eu tinha 6 anos, quando ontem adormeci, não pude ver então o fim da festa, né? Observa só, diz ali na segunda estrofe, no meio da noite despertei e não ouvi mais vozes nem risos, tá certo? Quando eu acordei, onde é que estava todo mundo? Tá? Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam em rio? Estavam todos dormindo? Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Tá? Agora, vejam o que acontece na sequência ali, né? Na segunda parte do poema, porque ele é dividido em duas partes e agora então a gente passa para a segunda parte e diz: quando eu tinha 6 anos não pude ver o fim da festa. Então isso dá uma ideia de uma abrupta passagem do tempo, né? Parece que foi ontem, quando ontem adormeci, dizia lá no início do poema, agora diz assim: quando eu tinha 6 anos não pude ver o fim da festa. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. E aí a gente tem a passagem do ontem para o hoje. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Percebe que a gente tem uma estrutura que parece se repetir, né? Estão todos deitados, né? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Aqui na segunda parte, volta lá para a primeira e diz: estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente, tá? Então observa que tem uma diferença de tempo, né? Quando eu tô na primeira parte do poema usando o tempo pretérito, né? Eu estou me referindo àquele momento da festa, quando eu tinha 6 anos e quando eu acordei a galera já estava toda dormindo. Já estavam todos dormindo. Então o sentido que a gente encontra aqui nessa primeira parte, para essa estrofe que diz estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente, é denotativo ou conotativo? Ora, o sentido é denotativo. Como assim, professor? Denotação, sentido real da palavra, né? Do dicionário, não é verdade? Então, a gente percebe que a galera estava dormindo de verdade, né? Eu acordei depois de ter perdido a festa e percebi que a festa tinha acabado e a galera toda já estava dormindo. Todo mundo dormindo. E a festa tinha acabado. Sentido literal de dormindo, ou seja, o sentido denotativo. Agora, na segunda parte do poema diz assim, né? Quando eu tinha 6 anos não pude ver o fim da festa e hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. E olha só o que diz lá no final, estão todos dormindo, o tempo presente. Né? O tempo passou e hoje estão todos dormindo, certo? Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo que já passou e hoje estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Qual o sentido da última estrofe? Denotativo ou conotativo para a expressão dormindo profundamente? Agora, conotativo nesse caso. O que eu quero dizer é uma metáfora. O que a gente está falando aqui pode funcionar como eufemismo, inclusive, da ideia da morte. Estão todos deitados, dormindo profundamente, estão todos no descanso eterno. Estão todos descansando, estão todos dormindo, estão todos, certo? Mortos.
Então, a ideia da morte está colocada aqui a partir dessa linguagem figurada, dessa linguagem conotativa que aparece no final, tá certo? Então, interessante nessa questão da passagem do tempo no poema, tá legal? Quer dizer, quando você é criança, né, de repente, eu dormi, não pude ver o fim da festa e tal. Agora, parece que foi ontem, né? E de repente, tudo acabou. Onde estão todos eles? Agora está todo mundo dormindo. Quer dizer, também tem essa ideia de que quando eu era criança eu perdi a festa, em sentido literal, denotativo, né? Que a festa acabou. Mas aqui a gente tem uma outra ideia que é a festa da vida na segunda parte do poema. Quer dizer, quando eu percebi, cara, a festa da vida já tinha acabado para muita gente. Quer dizer, onde é que estão aquelas pessoas com as quais eu gostaria de estar hoje? Já não estão mais aqui, certo? Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Pois é isso aí. A poesia do Manuel Bandeira aqui nos leva a pensar nesse caráter passageiro da vida e também, se por um lado nos entristece, por outro nos faz perceber que a gente tem que fazer valer cada momento. Tem que aproveitar cada instante ao lado das pessoas que a gente ama e dar sentido para a vida. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos nessa. A gente continua lendo poesias de Manuel Bandeira. Até mais.